Amada igreja, antes de nós começarmos o culto, de estarmos apreciando a palavra de Deus, que é um momento importante, eu gostaria que neste momento a irmã Cirleia, que é a nossa irmã de coração, ela perdeu um parente querido e por esse motivo ela está triste em casa, e eu achei necessário nós nos levantarmos neste momento em favor dessa irmã e orar pela vida dela, para que Deus possa estar consolando o coração dela. Vamos ficar de pé, por favor, vamos estar orando, que você possa clamar, a mão do Senhor sobre a vida da irmã. Amém? Irmão Gerário, era pessoa muito próxima dela? Então vamos estar orando para que Deus possa estar consolando, fortalecendo a irmã. Amém? Senhor nosso Deus, queremos te pedir, Senhor, neste momento de dor, que tu entres com a provisão do seu infinito amor, Pai. Pai, vai cobrindo a tua filha neste momento, Senhor. Vai agora confortando o coração dela, Senhor. Eu te peço isso no nome grandioso de Jesus Cristo, Pai da glória. A dor da irmã, Senhor, é a dor nossa neste momento, Senhor. Nós queremos que ela possa sentir agora o consolo do teu Santo Espírito. Pai, te pedimos, Senhor, que tu venhas, Senhor, agora consolar, animar, Senhor, o coração da tua filha, e que ela possa, Senhor, ser renovada, Senhor, agora, Senhor, na porção do teu Espírito Santo. Cremos nisso, Senhor, e já dizemos, Senhor, neste momento, que o Senhor já está com a mão estendida sobre a tua filha, Senhor, agora, Senhor, levantando ela, Senhor, nessa questão, e, Senhor, guardando, Senhor, ela debaixo das tuas asas, porque ali ela estará segura, no nome de Jesus. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor em Atos capítulo de número 4, versículo 32. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Como é que foi a semana? Você sorriu muito nessa semana? Olha ali, tem gente feliz nessa semana. Quem chorou, dá um glória a Deus aí. Amém. Olha, tem gente também verdadeira, também chorou. Glória a Deus, hein? Quem chorou na presença de Deus, dá um glória a Deus aí. Olha, tem gente chorando na presença de Deus. Quem teve uma conversa com o Pai essa semana? Oh, que maravilha! Então a igreja está verdadeiramente ligada no trono da glória, amém? Então diz assim a palavra do nosso Deus. Nós vamos estar falando o valor, reunir com amor. Ah, como isso é bom, A igreja primitiva fez isso de uma forma excelente. E vamos hoje extrair uma lição. Reunir é melhor do que espalhar, não é verdade? Amém. Quem reúne ganha, quem espalha perde. Então hoje nós vamos aprender com essa igreja que é viver uma vida, de excelência. Diz assim, versículo 32 do capítulo 4 de Atos. Olha, preste atenção. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que as coisas algumas do que possuíam eram sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Era um só coração. Uma igreja que vivia assim, reunida num sentido maravilhoso, de um provisionar para o outro. Que coisa linda, Nos dias que nós estamos vivendo tanto individualismo, tantas coisas ruins, e a igreja nos mostra a performance certa, a maneira certa de viver. E por isso que eu quero tocar em 3 pontos nessa noite, que nós vamos estar falando. A união, que foi algo importante no meio dele, o lado generoso dele e a graça que estava sobre eles. 3 pontos importantes. A gente ser um cristão generoso de coração e viver uma verdadeira união, ou quando a gente se reunir com alguém, a gente está alegre porque se reuniu e passar felicidade para as pessoas. Então neste momento nós vamos estar orando, pedindo a graça para que Deus venha nos instruir com o seu Santo Espírito. Amém? Amém. Senhor meu Deus e Pai,
Peça para Ti agora neste momento, né? Peça para que o Espírito de Deus te encha. Senhor, eu sei que o Senhor está pronto para nos ouvir. Eu sei que hoje é um dia especial porque Tu está no nosso meio. Senhor, nos ensina a ter um comportamento nobre, generoso, de unir e de sentir a Tua graça plena nos nossos corações. Pai, nessa noite tão especial, eu creio que o Teu Santo Espírito vai abençoar as famílias, abençoar cada casa, Senhor, cada varão, cada varoa, as crianças. Oh Pai, que nós precisamos de uma geração comprometida com o Teu Evangelho, Senhor. Por isso, Pai, ensina aqueles que estão nascendo a ter uma experiência contigo, Senhor. Ensina, Senhor, os pais a poderem estar abençoando os seus filhos, para que eles possam crescer ouvindo a palavra que muda, a palavra que enche de amor. Senhor, que as famílias possam experimentar o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido da Tua palavra. Senhor, aqueles que estiverem também começando um relacionamento, que possam aprender contigo o que é se relacionar, Senhor. Porque nós estamos diante de uma palavra que sara, cura e restaura, Pai. Pai, Te declaramos nessa noite, Senhor, que nós estamos com o nosso coração aberto para que o Senhor venha operar um milagre nessa noite. Um milagre de transformação no nosso coração. Nós damos todo o direito ao Teu Santo Espírito a operar neste momento uma obra grandiosa nas nossas vidas. Declaramos isso no nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar. A força de uma igreja, como nós vimos aqui, que se reunia com amor. A linguagem bíblica de amor, ela é muito bonita. Ela começa desde Gênesis, a gente sabe, que vai até Apocalipse, Deus toda hora mostrando como Ele ama a sua criatura. Ele nos ama. E a igreja aqui é um modelo da gente poder aprender o que é o amor no sentido bíblico. Não no sentido que nós pensamos, mas no sentido bíblico. Porque as pessoas às vezes se envolvem, e a primeira palavra quando ela se envolve num relacionamento, muitas das vezes a gente fala assim, o amor. Mas para a gente entender o que é o amor, nós temos que verdadeiramente estar alinhado com Deus. Porque Deus entende do amor. Porque Ele é a plenitude do amor. E a igreja, neste momento aqui, ela estava vivendo uma coisa que dentro dos padrões que nós vivemos hoje, do padrão individual, e você sabe disso, que a humanidade hoje ela está tão ligada no individualismo, que as pessoas hoje elas estão mais isoladas do que reunidas. E quando elas se reúnem, não se reúnem com um propósito verdadeiro. Há muita falsidade nas reuniões, às vezes quando te vejo pessoas. Por que é necessário falar isso? Porque a igreja está vivendo um patamar que eles estavam reunidos e para eles não havia interesse pessoais, mas sim o interesse deles estarem um ajudando o outro. A base da igreja aqui é uma base que fala que eles tinham um lado tão preocupado com a pessoa que estava do lado, e eles não se interessavam tanto por eles. Então havia um lado generoso no coração de cada um. Eles queriam mais ajudar do que ser ajudado. Essa é a posição do Evangelho. A posição do Evangelho, para você conhecer uma pessoa e se relacionar com ela, você tem que entender primeiramente que você tem que estar bem. E nós nos enganamos porque a gente vai querer correr atrás de pessoas para resolver a nossa questão pessoal, às vezes porque nós estamos com carência de ser amado. E muitas das vezes a gente sofre com isso porque Deus, Ele que tem o poder de preencher o vazio do nosso coração. Amém? 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 Amém. Isso que é cristianismo. Então, a igreja passa a um patamar que não é pelo aquilo que nós fazemos, né? Muitas das vezes a gente fala, eu vou fazer a obra. Às vezes você vai dizer assim, eu vou amar uma pessoa, eu vou fazer tudo por ela. Não, primeiramente você tem que sentir o amor de Deus. Toda obra começa do Criador, enchendo o nosso coração. E por isso que nós vamos, para a carta de
de 1 Coríntios capítulo 13, que é uma lição da igreja que fala do amor. E eu quero que você vá comigo no capítulo 13 de 1 Coríntios, para a gente poder observar os pontos, para a gente começar a falar, né, da igreja que se reunia com amor e com uma força tremenda. No capítulo 13, no versículo 3, olha o que Paulo diz em relação ao amor. Vamos entender, porque nós precisamos. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui hoje. Se você estiver bem com Deus, você vai fazer as pessoas sentirem o amor de Deus. E as pessoas precisam experimentar o amor de Deus. Então, o que você deve fazer hoje é se compenetrar dentro da palavra de Deus e observar o que as Escrituras dizem. Ainda, versículo 3, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, e se não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Então ele coloca, não adianta nós tentarmos fazermos caridade ou tentarmos sermos generosos no ponto que nós sabemos que fazer o bem para o próximo é necessário. Mas a Bíblia diz que não é por aí. O primeiro ponto é que você deve estar cheio do amor para depois você estar sendo generoso. Porque automaticamente vai fluir de Deus o lado generoso que você vai passar para outra pessoa. Então o que as pessoas querem é ser abençoada, né, pelo lado carinhoso. As pessoas hoje estão carentes de afeto, irmão. O que Paulo está dizendo, que não adianta a gente fazer um esforço de abençoar, às vezes até monetariamente alguém, ou às vezes a gente tentar ajudar no sustento de alguém, ou às vezes a gente colocar até na frente para salvar alguém. A Bíblia diz que se primeiro nós não tivermos o amor para fazer isso, de nada vai adiantar. Então o lado generoso tem que fluir no nosso coração. Ele tem que nascer, essa semente, porque aí nós vamos começar a fluir, sem pensar em dar, né, às vezes o troco para o nosso próximo. Porque o lado generoso é um lado que flui de Deus, é um lado lindo, porque se expressa de uma maneira livre. Deus, ele faz, nos abençoa, porque Deus, ele é amoroso o tempo todo. E o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser também dessa forma. Porque o bem-estar, deixa eu explicar para você, o que é o bem-estar? Bem-estar é você sentir coisas boas. E fazer o bem é uma coisa boa. Amém? Amém. Amém? Você concorda? Amém. Claro que nós sabemos que receber o bem é uma coisa boa também, amém? Amém. Oh, mas é maravilhoso você receber o bem, né? Alguém chegar e te externar coisas boas, isso é maravilhoso. Mas a gente também vê que quando a gente faz para alguém o bem, às vezes as pessoas, né, umas às vezes não reconhecem. Eu sei que hoje estamos num tempo difícil, não é verdade? Às vezes as pessoas falam, mas pastor, eu tenho tentado fazer tanta coisa para as pessoas e às vezes eu não recebo nenhum obrigado. Querido, olhe para o céu, olhe para Deus. Quantas vezes Deus abençoa nós, não naquele momento que você foi fazer algo para alguém, mas no decorrer da sua vida, Deus abre tanta essa oportunidade para você, porque você teve um coração livre para abençoar. Você não teve o propósito de entrar naquela questão para ter uma volta, um retorno. Não espere o retorno naquele momento. O retorno você sempre tem que entender que vem do Senhor. Vem do Senhor. Vem do Senhor. Aprendeu que de onde vem o retorno? É do Senhor. Então a Bíblia fala que reunido com amor, imagine, quando você sentar com alguém e for conversar do amor de Deus, você vai falar do amor de Deus. O que as Escrituras diz? Que Deus, ele foi nosso amigo, tanto que ele foi nosso amigo, que ele foi no lugar, né, que um amigo que a gente tem mais perto da gente, que poderia ser nossos pais, não iria no nosso lugar, não teria condição de ir na cruz. Só ele que foi, né? Então ele não foi porque foi fácil, foi difícil Jesus ir para a cruz, foi muito difícil, mas ele foi porque ele te amava.
Sempre o propósito de Deus é de amar. E o que Jesus recebeu em troca disso? O que Jesus recebeu? E de indo na cruz por você? Nada. Ainda tem, a cruz está lá, né? A serviço de tantas pessoas que estão aí no mundo perdida. E Jesus declarou, olha, se você vir até a cruz, você vai ser salvo. E quantas pessoas hoje não aceitam esse convite tão lindo, tão bonito e tão, né, cheio de amor? Um convite cheio de amor. Por quê? Um dos problemas maiores é quando nós estamos com o nosso coração, como Paulo está dizendo aqui, se você seguir, né, que o primeiro ponto ele se reunia, e a Bíblia fala que ele se reunia dentro desse patamar bonito, mas existia, né, uma coisa linda que eles faziam. Eles tinham uma qualidade de viver. Essa igreja, quando ela se reunia, e aqui nós podemos ver que Paulo ele vai mostrando os componentes da igreja de Cristo. Ele fala assim, né, no versículo 4, o amor, ele é paciente, está dizendo aí. Eles viviam assim juntos e eles tinham paciência um com o outro. Veja bem o que eu estou dizendo. Vamos resumir isso no fato das nossas casas, do nosso convívio familiar. A igreja aqui vivia no número de várias pessoas reunidas. E eles pensavam da mesma forma, e diz que eles eram pessoas que viviam dentro de um comportamento com valores, né, bonitos no relacionamento que eles tinham como igreja. Eles eram pacientes um com o outro. Hoje nós podemos já extrair da nossa casa que às vezes a gente não tem paciência dentro do nosso lar. Às vezes com pessoas que nós estamos perto. Às vezes nós não temos paciência com nossos filhos. Veja como falta amor. Se nós não formos até o Pai, como é que nós vamos externar amor? Porque tem hora que falta pra gente. Às vezes a gente não tem amor para passar para a pessoa que está do nosso lado, irmão. Às vezes falta. E a Bíblia fala que nós, né, temos que ser paciente. Uma pessoa tranquila. Nós não podemos ser áspero, às vezes na conduta com uma pessoa. Não podemos ser, às vezes, né, cruéis com as nossas palavras. Machucar, porque palavra machuca. Então pense bem, seja paciente, seja tranquilo. Seja, né, reflita naquilo que você vai falar. A Bíblia está dizendo. O amor é isso. O amor não trafega dizendo coisas que vão ferir o próximo. O amor ele trafega trazendo a harmonia. E nós precisamos buscar isso. E precisamos do equilíbrio para fazer isso. E a Bíblia fala que eles eram instruídos para isso. A igreja, por que eles eram unânimes e não havia briga no começo da igreja? Porque eles não estavam interessados em posses materiais. Eles não estavam interessados em pensar só neles. Eles pensavam mais nas pessoas que estavam próximas deles. Eles viviam assim, falando, não, tem que ajudar, tem que ajudar. Então fica fácil quando você começa a ser um voluntário na vida. Quando nós começamos a querer ajudar as pessoas e ser voluntários. E é gostoso isso, eu vejo com tantas pessoas que fazem da sua vida um exemplo. Pessoas às vezes que saem, não para se divertir, para jogar uma bola, mas pessoas que saem para fazer uma visita para alguém que está lá sozinho no bairro e ninguém vai visitar. Eu já vi pessoas se preocupar em dizer bom dia para quem que está com a cara virada. Eu já vi alguém se preocupar com às vezes que alguém que está às vezes na beira da escada e ele inclina a cabeça, alguém fala, o que aconteceu com você? Alguém que para observar alguém que está triste no meio da caminhada. Isso é um interesse nosso. Isso é o cristianismo, é viver de forma, né, que se reúne com amor. Então a igreja, ela passava aquele momento, um momento histórico que nós precisamos resgatar. Então a Bíblia está dizendo, o amor é paciente, ele é bondoso. Como
A igreja vivia de forma bondosa. E é uma coisa que nós temos que... Como é bom ser uma pessoa bondosa. É bom, irmão. É bom que você não dá brecha para a maldade entrar no teu coração. Só isso você já ganhou. Quando você é bom, você já está fechando a brecha para a maldade não entrar. Mas vem a questão. Eu vou trabalhar um pouco aqui. Nós que fomos feridos, aqui vou mexer em algo que é importante mexer. Por que nós às vezes ficamos retraídos para amar? Porque nós somos feridos. Quando você é ferido, você se retrai, você já não consegue amar. Então você tem que entender que às vezes as pessoas são infelizes com a gente. Elas às vezes nos ferem. Mas você não pode se sentir derrotado porque alguém disse ou alguém tentou usar você de um instrumento, vamos dizer assim, para fazer um step para subir. Você não deve fazer isso. Você deve, tipo assim, como a Bíblia diz, a gente deve orar por essa vida que tentou te machucar, tentar restabelecer o teu coração para você amar de novo. Você não pode viver dessa forma, porque quem vai puxar você vai ser você. Às vezes na nossa caminhada a gente tem que aprender que algumas vezes a gente vai passar por um pedaço da estrada que é difícil. Mas eu não posso abandonar minha caminhada, amém? Amém. Eu não posso abandonar minha trajetória, amém? Amém. Eu não devo fazer isso, por quê? Tem muitas coisas lá para frente que vale a pena. Tem coisa que vale a pena. Se eu parar minha caminhada aqui, eu não vou ver o que tem lá na frente para acontecer na minha vida. Então por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser bondosos. Você deve ser paciente, você deve... Entendeu? Você não tem que usar a linguagem desse mundo. O cara fala, não rapaz, se alguém fizer isso para você, devolve com raiva. Não. O que nós vamos ganhar com isso? Nada. A Bíblia diz que nós devemos ser bondosos, nós devemos ter a natureza de Cristo. Foi para isso que nós recebemos Jesus no nosso coração e vamos nos esforçar para isso. Amém? Amém. A palavra diz isso. O amor, ele não investe na soberba. Ele não cresce o coração. E como hoje a gente tem visto, a igreja era muito humilde. Eu fico imaginando que coisa bonita que foi esse momento que eles tiveram que se reunir. E ali não se descreve quem tinha posses. Só falavam que eles vendiam o que eles tinham e colocavam em favor de todos. É difícil isso, né? É difícil. Você reunir uma igreja e falar assim, olha, vamos reunir, vamos pôr ali com a administração de uma pessoa para a gente poder viver e passar esse período. Eles estavam passando um período de perseguição e eles precisavam crer que Deus estava ali e eles precisavam viver de forma unida, eles precisavam para atravessar e foram dessa forma. Eles falaram, não, o mais importante é Jesus. Nós já ganhamos isso no coração. O que nós temos de patrimônio, para nós isso já não é interessante. Eles tinham Jesus como algo primordial na vida deles. Era lindo isso aí. Então as posses não eram nada para eles. Então por isso que eles tinham um coração humilde, a Bíblia fala. Eles eram unânimes, eles eram humildes. Agora, é isso que a gente vê no dia de hoje. Hoje a gente pode dizer que é o mesmo? Não. Cresce-se o número de pessoas interessadas em ter as coisas e desfazer de pessoas. Cresce o número disso. Então, os objetos são mais valiosos do que pessoas. Os objetos são mais valiosos do que pessoas. Nós estamos chegando a um nível muito baixo. E a Bíblia fala que as pessoas têm valor, não os objetos. Então a Bíblia está falando, por causa da soberba do nosso coração, nós conseguimos olhar mais para as coisas materiais e acreditar mais nas coisas materiais do que às vezes naquilo que Deus colocou mais de formoso que a sua criação, que somos nós. O mais formoso de toda a criação, sabe? O melhor somos nós. O que eu quero dizer, Deus criou todo esse universo, mas pôs nós ali como a primícia dele. A primeira coisa que Deus vê são as pessoas, são os seres humanos.
são sua criação, são os homens, são as mulheres. Deus olha e fala, que coisa linda que eu criei. Com pensamento, com emoções. Isso é a coisa mais bonita que Deus criou, somos nós, porque nós somos criados à sua semelhança. Então a Bíblia diz que, dessa maneira, a igreja crescia, se fortalecia, e aí no versículo 5, desse até cantar a Bíblia, o amor não se importa com conveniência, e não busca, que nem eu acabei de dizer, o seu próprio interesse. O amor não se irrita. Olha uma coisa, aí o lado que, vamos ser honestos aqui, as pessoas têm se irritado por tanta bobeira, meu irmão. Tanta coisa tira o teu dia, que o dia estava às vezes você está numa alegria total, você amanhece e fala assim, pô, eu tomei um café gostoso, de repente você comeu aquele pãozinho quente, na chapinha ali, aquele cafezinho gostoso, e você tomou, se alegrou, encheu a barriguinha ali e tal, de repente, qualquer coisa que acontece fora do normal, já te irrita. A gente se irrita, perde o controle, perde a bênção. A gente tem que saber evitar isso. A Bíblia fala que o amor, ele tem o controle. O amor tem que ter o controle. E essa coisa de falar, a gente joga tudo. Olha, o ser humano é assim. Nós somos de transferência. Quando nós não queremos admitir o nosso erro, nós transferimos para alguém. Isso é uma coisa muito comum. Não, aquele tal ciclano, não eu, tal ciclano, eu transfiro. Essa transferência é para a gente cobrir nossos erros. E é uma coisa perigosa. Quanto mais você transfere, menos você é aperfeiçoado. Cada vez que você transfere, você não deixa Deus aperfeiçoar a tua vida. E você tem que deixar Deus aperfeiçoar. Você tem que deixar Deus transformar a sua vida. E para isso, é que nem você falou, a gente tem que observar que uma irritação é algo chato. Eu me irrito. Você fala para pastor, você não se irrita? Eu me irrito. Às vezes por pouca coisa que não é você. Mas eu tenho que me educar, porque isso não funciona. Vai tirar minha alegria e tal. Então eu tenho que me condicionar e dizer assim, não, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Que eu comece um dia bem e termine. Na hora que eu for para revidar, ou que eu estiver irritado, se segura, irmão. Porque a Bíblia, você sabe disso. Na hora que a gente irrita, é na hora que o diabo vai trabalhar. É a maior hora onde que ele faz o estrago. E dependendo da maneira que você está irritado, o estrago às vezes se torna grande. Então cuidado com isso. Porque a Bíblia fala que eles viviam. E como é que eles conseguiam? A igreja primitiva tinha 120 pessoas mais ou menos. A Bíblia diz que eles viviam em harmonia. Irmão, imagine como eles tinham um comportamento de respeitar um ao outro. Como falta o respeito hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Estou falando alguma coisa errada aqui? Vocês estão aqui ou estão viajando com a mente? Vocês estão aqui? Aqui o pastor está aqui, ó. Pastor Nivaldo, não durma, Antena ligada, por favor, se ligue, que nessa hora o inimigo rouba a mensagem de você, e aí você vai voltar para casa, o que é mesmo? Talvez você está pensando amanhã, eu vou ter que trabalhar em tal lugar, eu tenho que fazer, e aí a rota tal, eu tenho que ir para lá, e o diabo só roubando de você. É a hora de você pegar para você, porque o alimento, o pão você tem que pegar hoje. Hoje é domingo, você vai passar até lá, tem pessoas que não podem vir no meio da semana, você tem que passar uma semana sem alimento, é complicado, de domingo a domingo, então vamos estar ligados. A Bíblia diz, que eles viviam dessa forma, o amor não busca seu próprio, o amor não age com suspeita, a Bíblia está dizendo. Agora vamos falar um pouquinho para nós, eu sei que no mundo isso é muito comum. Vamos falar de nós, igreja. Por que às vezes surge uma suspeita na nossa vida? O que é uma suspeita? Uma desconfiança de algo, cuidado com isso, hein? De algo que talvez é da minha mente. E quando surge uma suspeita que eu criei com a minha mente, eu posso estar danificando alguém com a minha mente. Porque eu criei uma suspeita que, na verdade, a palavra já diz tudo, suspeita não é um fato. Foi criado com a minha mente.
Então daí eu posso estar danificando a vida de alguém porque eu suspeitei. Então a Bíblia fala que nós devemos respeitar. Uma coisa que eu digo que nós devemos aprender, como cristão, como cidadão, a gente tem que ter fatos, evidências. As evidências se tornaram fato, aí você vai discutir os fatos. E aí, mesmo assim, você vê que a pessoa talvez prejudicou você, ainda você tem que perdoar. Então, a gente só tem, às vezes, que sempre está ajudando, não cobrando, às vezes, uma satisfação de alguém. Amém? 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 Amém. Então, a Bíblia diz isso. Então, é importante. O amor, versículo diz assim: não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Nós daqui 10 minutinhos nós vamos terminar. Isso aqui era o comportamento da igreja. A igreja é um sinônimo para as pessoas que estão no mundo. A Bíblia fala: quem ama não se alegra em ver as coisas injustas. Hoje eu sei que tem pessoas aqui que falam assim: nossa, pastor, que tempo difícil. Os pais não estão amando mais seus filhos. Os pais não estão mais brincando. Eu gosto às vezes de trazer para mim, eu não sei se eu sou, às vezes muito sonhador, às vezes as pessoas falam assim, que você é muito... Mas eu sou daquele tempo que se brincava na rua e a criança era tão inocente nas brincadeiras, que saía, apesar de eu não ser crente, havia uma inocência. Brincar na rua, suar, chupar sorvete, cair, esfolar o joelho, essas coisas. Brincar na chuva, soltar papagaio e tal. E aqui ali você passava horas e a inocência estava ali. Hoje você vê, por causa da injustiça, as crianças não têm essa inocência. Culpa de quê? Culpa de tanta informação que nós temos hoje, desnecessária. Carregamos nossos filhos às vezes de tanta informação, mas não de amor, de inocência. E às vezes nós não temos o coração dos nossos filhos como nós tínhamos quando nós começamos a nossa infância lá com os nossos pais. Apesar de toda a dificuldade, você pode até dizer assim: pastor, eu vivi uma infância até que gostosa. Eu posso dizer que eu vivi. Experimentar viver, brincar, aproveitar, é uma coisa deliciosa. É ou não é? É uma coisa maravilhosa. Eu ficava assim, entusiasmado em sair para brincar com meus amigos na rua. Hoje as crianças não podem brincar na rua, é perigoso. Hoje a malícia está tão grande entre as crianças que as crianças hoje estão passando malícia uma para outra. A injustiça está crescendo, irmão. Por isso que eu tenho que falar: vamos nos voltar, reunir com os nossos filhos em casa e encher eles de amor. A igreja fazia isso. É um espelho lindo. Eu sei que nessa noite que nós estamos aqui bonita, falando do amor, da reunião verdadeira, dos cristãos da igreja primitiva, e como a gente vai estar participando daqui a pouco da Santa Ceia, é tão importante o lado coletivo. Deixa eu dizer, reuniões, eu lembro assim, reunião familiar é uma coisa linda. Em partes, que nem o João está falando ali, ter uma família grande é bonito mesmo. Só que custa, meu filho. Custa muito. Ter uma família grande é bonito, né? Sentar na mesa, vai sentar e a gente poder falar do amor de Cristo, contar as histórias que vivemos, os feriados que passamos junto, as praias que a gente passou, às vezes as coisas, até os incidentes engraçados que acontecem no meio do passeio, a gente acaba recordando. Tudo isso é bom, isso faz parte da vida. Então, nós precisamos verdadeiramente entender gosto pela vida. É gostoso viver a vida. Ser crente é aprender a viver. E a igreja primitiva estava vivendo, desafiando. Dentro de tanta injustiça, a igreja resolve falar a verdade. E que nem hoje. Fala a verdade, irmão, seja você. Eu tenho dito que não importa que você tenha os seus erros, você não é perfeito. Eu sempre digo aqui, qual que é o cristão verdadeiro? Aquele que desafia dizendo a verdade. Olha, preciso disso, eu preciso tratar disso, eu tenho
Eu tenho tentado me esforçar em abençoar, mas eu estou caminhando, estou chegando lá. Isso é verdade. Isso é um ato que todo mundo espera, sinceridade. Todo mundo espera que as pessoas sejam sinceras. E isso é bom, porque hoje é fácil encontrar sinceridade. Até o irmão está fazendo assim, ó. Mas você é sincero? Glória a Deus. Pelo menos tentamos, procuramos ser, na verdade. Não é fácil não, tem hora que você dá umas vaciladas, a gente é assim, tem que se assumir, né? O amor verdadeiro é aquele que fala a verdade. Você fala assim, nossa, eu sou sincero 100%. Você está no céu, irmão, você não está na terra 100%. 100% é só lá no corpo glorificado. Aqui na terra eu estou chegando lá. Eu nem quero falar o percentual, porque tá uma hora que meu Deus, tem mês que eu não sei, tem mês que está lá nos 20, né? Tem mês que eu vejo que eu estou ruim, que tem aquelas brigas que a gente tem feia, que faz a gente refletir, que besteira que eu fiz. Aí você fica mais mansinho. Já percebeu? Você dá aquela briga feia e fala assim, Jesus, eu fiz isso? Aí depois você fica assim. Isso acontece, estou falando de mim. Acontece, você dá aquela vacilada, aí você... agora eu tenho que andar com cautela. Tem que pisar devagarzinho, não posso mais, né? Assim, isso não. Nós somos, às vezes temos que ser desse jeito, reconhecer. E a Bíblia diz que eles terminam dessa forma. A igreja primitiva, versículo 7. O amor, tudo sofre. A igreja sofreu, nós falamos isso. Você acha que crente sofre? Amém. Você chega para as pessoas e fala assim, rapaz, eu sou fiel com a tua mulher, já está perdendo tempo, cara. Eu estou com tantas aí, está sobrando. E você fala assim, o que você diz para ele? Fala assim, você não está com nenhuma. Você está perdendo tempo, você vai ficar sozinho. Agora eu tenho uma que eu vou viver o resto da vida. Amém. A gente tem que aprender a responder valorizando o que a palavra nos dá direito. Eu falei, rapaz, você sabia que eu tenho minha família, minha casa, e tudo para mim é alegria, motivo de alegria? Uma mulher já preenche. 2, três, você está se arruinando, né? Você está se quebrando, varão, né? O que ela fala por detrás para as outras amigas, o que você é, essas três aí? Imagina, porque mulher, né? Não é que eu queira dizer com todos, mulher quando resolve falar, ninguém para não, filho, né? Mas a Bíblia está dizendo exatamente que nós temos que fugir desse lado da igreja que sofria. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, e essa parte? Essa é uma bonita, hein? Você suporta todas as coisas? Eu suporto, pastor. Tudo! Eu suporto tudo! É verdade mesmo? Tem hora que nós, na igreja, ensinamos que você tem que reter ali. O que é fruto do Espírito? É me dar equilíbrio! Me dá equilíbrio, que a coisa está rochando, Jesus! E a coisa rocha, aí você vai para Jesus, porque se você for querer decidir com você, falar, agora eu vou resolver essa questão na raça, você vai perder, porque o diabo falou assim, vamos, dá a mão para mim, dá a mão para mim que nós vamos fazer um passeio juntos, você vai ver o estrago que eu vou fazer junto com você. Mas se você der a mão para o Espírito Santo de Deus, você vence mesmo. Fala assim, sai, inimigo, que agora eu vou dar um passeio com o Espírito Santo. Aí você vai, respira, você deixa o Espírito ministrar teu coração, você fala assim, não vale a pena o que eu maquinei na minha cabeça, não vale a pena o que eu tentei tramar na minha cabeça, porque às vezes vem a seta aqui, não vem? Aqui vem o depósito de lixo que o diabo põe, ó. Se você der a mão para o inimigo, ele põe mais, aí você não suporta, mas se você fala assim, Senhor, deleta isso, o Espírito Santo vem e deleta, aí você vai vivendo uma vida de sabedoria, como diz a palavra. Para terminar, né, a igreja terminou dessa forma. Mas aí vem o ponto da graça que eu quero terminar. A igreja, ela viveu o lado generoso, viveu esse lado que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Que foi o lado generoso, que elas começaram
eles compartilhavam entre si. E as qualidades que a igreja que eu acabei de apresentar, as qualidades de uma igreja que se reúne com amor. Essas são as qualidades que você, se você for... Essa inspiração de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 13 aqui, que fala de amor, ela, se você pregar ela 20 vezes, ela vai falar 20 vezes. Ela é cheia de orientação das nossas vidas. E aí, para a gente terminar, aí para fechar, a igreja é que nem muitas pessoas falam assim, o que é a igreja? Eu vou te dizer o que é a igreja agora. A igreja é um amor derramado, uma fonte que nunca se esgota. E Paulo escreve isso. No versículo, ele expressa o que é a graça. Eu vou mostrar para você o que é a graça, você lendo o versículo de número 8. O amor nunca acaba. Essa é a graça. A graça de Deus nunca vai acabar. A igreja primitiva, ela se estendeu até hoje, porque o amor de Deus não se acabou e vai passando de geração a geração. Então a igreja viveu generosa, viveu dentro dos princípios valorosos e ela viveu dentro da graça de Deus. Se nós vivemos dentro da graça de Deus, que é o que nós precisamos, que você falou assim, o que quando a coisa estiver difícil? Graça. Foi isso que eles viviam. Quando a coisa estava conturbada, eles recebiam a graça de Deus. E isso daí eles caminharam em vitória em vitória. Mesmo não tendo, às vezes, casa para dormir, porque eles, uma hora estavam no local, outra hora estavam no outro, eles tinham a graça de Deus que acompanhavam eles. Então, onde que estivessem eles pousando juntos, eles sentiam o amor sendo derramado no meio deles. Quando o amor é derramado no meio de um povo que está reunido, meu amado, todas as coisas ficam supérfluas. Porque o amor de Deus, ele começa a encher e suprir todas as necessidades, como Paulo disse. E quando Deus supre todas as necessidades, nós vamos entender que a graça de Deus é o maior presente recebido. E a Bíblia diz isso no Salmo 84, para a gente poder estar terminando. Eu vou ler mais 2 versículos, a gente termina e a gente vai para a Santa Ceia. Ele fala um pouquinho, o salmista, da graça de Deus. Salmo 84. Para a gente poder estar vendo o que a igreja viveu no começo dela. 84, versículo 11. Olha o que a graça representa. Pois o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e a glória, não nega bem algum. É que a igreja andava. Deus não nega bem algum, mas porque a graça dele, se você andar em retidão, tudo que você tem pensado de bom, Deus não vai negar para você, amado. A igreja venceu, a igreja andou de forma que experimentou a graça de Deus, porque a igreja era generosa, andava nos princípios que nós olhamos aqui, e verdadeiramente, como o salmista diz aqui, né? Pois o Senhor, Deus é o sol, o escudo, o Senhor dá graça, Ele dá a graça, e a glória, Ele dá. O que Ele externa? É a vontade dEle em dar a graça dEle. O que é a graça? É um presente, é uma dádiva. Para a gente terminar, vamos terminar com a igreja de Atos, dizendo a mesma coisa. Atos 11, 23. Para a gente poder encerrar, para vocês verem que a igreja, ela foi dirigida pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo de número 11, versículo 23, o discípulo diz algo tremendo. Olha aqui. Quando ele chegou, viu o quê? A graça de Deus.
viu a graça de Deus, a igreja. Está aqui mostrando, eles viram a graça. A igreja se sentiu abastecida pela graça de Deus. Está dizendo o texto aqui. Quando ele chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos a permanecerem no com todo o coração. A igreja sempre vivia, eles falavam assim: vamos permanecer nessa graça e vamos estar com o nosso coração permanecendo. O que quer dizer isso? Unido em Deus. O coração, quando você está com o teu coração unido em Deus, você está sobre a graça. Quando você desconecta, por isso que muita gente sofre. Quando você desconecta de Deus, você não está com a graça, você perde a graça, aí a vida perde o sentido. Por isso que eles viviam, eles conseguiam ver, falar: nossa, que coisa linda, a graça do Senhor está nos enchendo. Por quê? Eles estavam reunidos com o amor de Deus. É lindo demais. Quero dizer para você, meu amado, que a igreja viveu dessa forma. Dentro desses 3 tópicos que eu falei nessa noite, ela era muito generosa. Abra o teu coração, não para você externar só, às vezes, uma ajuda financeira, ou ajuda, às vezes, um investimento alimentar, o que seja, mas ajude as pessoas a encontrarem Jesus como você encontrou. Amém. Ajude as pessoas a enxergarem a graça como eles estão vendo aqui. Se você hoje tem um estilo de vida e você se sente uma pessoa feliz, procure isso. E o melhor remédio para a gente terminar é a gente viver. Talvez, vou falar para algumas pessoas, não estou falando para todo mundo agora não, porque eu já terminei a mensagem. Talvez você está vivendo um momento que você precisa sentir a graça de Deus. E neste momento, nós estamos reunidos aqui com o amor de Deus. Você crê que Jesus está aqui hoje? Amém. Você crê que Jesus pode te abençoar muito? Amém? Eu também creio. Então, neste momento, eu vou pedir para os irmãos já estarem aqui junto comigo. Nós já vamos estar participando da ceia. Eu quero que você incline a tua cabeça neste momento, sentado mesmo. E fale com o Senhor. Fale com o Senhor sobre a graça. Se você tem visto a graça de Deus, louve a Deus. Se você talvez está tendo dificuldade e você quer experimentar algo maior, peça isso para Deus. Deus está aqui. Eu sei que Ele está disposto a te abençoar. E vamos pedir que se cumpra todos os princípios, que foi mostrado para a igreja primitiva, ele venha se cumprir na nossa vida. Você quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Então vamos estar orando. Senhor meu Deus,